Livro Prisioneiro B387, baseado em fatos reais. Yanek tinha apenas 10 anos quando tudo começou. Sua família estava na sala de estar falando sobre política, quando a mãe de Yanek interrompeu o assunto e pediu para o seu filho fazer um show com um projetor que ele mesmo tinha construído, com uma lâmpada fixada em uma tábua. O rádio interrompeu a apresentação de Yanek e deu a notícia que as tropas nazistas tinham invadido a Polônia. Não havia mais tempo para fugir. As ruas encheram-se de soldados alemães, que colocaram regras para os judeus, que se eles não obedecessem, eram mortos. Certo dia, Yanek voltou mais cedo para a escola, porque ações foram proibidas para os judeus. Na mesma noite, depois do toque de recolher, a família de Yanek foi acordada com gritos de fogo. Um judeu fora morto por tentar apagar o fogo de uma sinagoga. O pai de Yanek fitou a porta com medo. Depois de tiros, sucedeu uma noite silenciosa. Passaram-se 2 anos e a construção do muro, que dividiu os judeus do resto da população, começou. Levas e levas de judeus não paravam de chegar. Yanek fora proibido de sair de casa pelos seus pais. Os mesmos convidaram uma família a viver com eles no mesmo apartamento. Pela primeira vez, Yanek começou a duvidar de seu pai. Yanek não estava se divertindo com as outras famílias morando com ele. À noite, no mesmo dia, Yanek foi acordado pelos passos ágeis de seu pai. Os dois saíram em horário proibido para ajudar a fazer pão, e o preço do pão estava muito caro. Alguns meninos conseguiam fugir e passar para o outro lado do muro para comprar comidas mais baratas. Em tempos de fome, o pão quentinho fez Yanek se esquecer dos problemas à sua volta. O ano era 1942 e nenhum país aliado veio salvar a Polônia dos ataques dos alemães. Não parava de nevar e os judeus tinham que limpar as ruas. Alguns judeus eram levados para trabalhar e não voltavam mais. Para se esquecer de tudo à sua volta, Yanek foi jogar bola no corredor de seu prédio e ouviu passos. Eram os alemães que invadiram o prédio de que ele morava. Os soldados levaram objetos de valor. Depois da invasão, Yanek viu quais apartamentos estavam vazios e achou um velho pombal. Daí em diante, a família dele moraria em um lugar secreto, não conhecido por ninguém. Yanek e seu pai começaram a trabalhar fora do gueto e as invasões domiciliares continuaram. Os nazistas deram início aos reassentamentos. A cada dia, Yanek ficava mais magro e mal conseguia se lembrar de sua antiga vida. Os nazistas fizeram uma reunião convocando 7.000 jovens judeus para trabalhar. O bar mitzvah de Yanek estava chegando, e ele nunca pensou em comemorar o seu bar mitzvah em um porão de um armazém abandonado. Pessoas de Cracóvia foram acordadas por alto-falantes pedindo 7.000 jovens judeus para os reassentamentos. Com medo, ninguém saiu às ruas e ecoou um tiro. Yanek, tio Moshe, tia Zilda e Zika não queriam sair. Doentes e idosos estavam sendo expulsos pelos nazistas do hospital. A família de Yanek decidiu ficar no pombal. A porta de metal sacudiu, mas nada aconteceu. Os nazistas falaram para os judeus saírem, senão seriam executados. Mas a família de Yanek continuou escondida. Judeus foram levados, assim como a esperança de continuarem vivos. 7.000 pessoas foram levadas para o campo de concentração. Yanek foi designado pelos nazistas a trabalhar em uma alfaiataria e sua vida antiga parecia de outro mundo. Um dia, Yanek decidiu ir para a casa de um amigo, mas quando voltou para um pombal, percebeu que as ruas estavam vazias e ele sabia que isso significava deportação. Yanek conseguiu se esconder e viu seus pais na multidão de judeus que seriam deportados. Com apenas 13 anos e sem pais, Yanek decidiu se manter forte e tentar sobreviver naquele mundo vasto. O ano era 1942 e os nazistas pegaram Yanek no trabalho para levar para o campo de concentração. O restante da família havia sido levado. Tio Moshe estava no mesmo campo de concentração que Yanek foi levado. Quem falava sem permissão era castigado pelo capa. Yanek descobriu que seus pais haviam morrido pelo seu tio. Na hora da conferência, um judeu que estava ao lado de Yanek foi morto por um ataque de cães.
Naquele dia, o placar era 7-0 para Got. A alfaiataria fechou, e sem trabalho, Yanek ficaria exposto a Got, que atirava em judeus na varanda. Tio Moshe negociou rações com o cabo para que Yanek fosse transferido para um trabalho fora do campo. Yanek foi para o seu novo trabalho, e o seu destino era o gueto de Cracóvia, o que assustou muito. O seu trabalho era vasculhar apartamentos vazios para encontrar algo de valor, mas ele não podia levar nada. Yanek recebeu ordem de limpar o seu antigo prédio e sentiu um cheiro forte saindo do apartamento de seu vizinho Tartaca, e viu morto e acabou passando mal. Yanek foi para o pombal e encontrou e vestiu o antigo casaco de seu pai, e ao tirar a vestimenta, se lembrou que havia dinheiro costurado. Yanek, para não ser pego, costurou o dinheiro dentro de seu uniforme e ao final do dia achou um brinco de diamantes. Só era Yanek naquele campo de concentração. E deu o dinheiro para tio Moshe, que conseguiu naquela noite meia baguete para Yanek, e pediu para que os outros judeus não verem a comida dele. Yanek viu um muçulmano e queria dar um pedaço de seu pão, mas se lembrara do que o tio Moshe havia falado, para não compartilhar nada com ninguém. Certo dia, quando Yanek voltava do gueto para o campo, perguntou ao Thomas, um garoto de seu barracão que trabalhava no campo de Plasóvia, qual era o placar. Yanek descobriu que o seu tio Moshe havia sido o único morto por Got. Moshe havia escondido dinheiro, mas nunca disse para Yanek onde, e ele ficou sem dinheiro para comer. Agora só restava Yanek. Tinha 14 anos e estava sozinho naquele mundo, dessa vez definitivamente. Certa noite, depois de um dia duro de trabalho, Yanek desabou no chão do seu barracão, mas tinha que se levantar antes do cabo chegar, mas não tinha forças suficientes. Yanek percebeu que havia uma tábua solta e que havia espaços suficientes para ele entrar e se esconder. Na manhã seguinte, Yanek chamou Thomas e Isaac para se esconderem junto com ele até a hora da conferência. Eles ficaram dormindo e até ouvir os passos dos prisioneiros voltando do trabalho, indicando a hora da conferência. Algumas vezes Yanek e seus amigos conversavam. Certo dia, ao invés de passos, ouviram vozes no meio-dia. Ao olharem, viram que eram Got e seus cachorros. Yanek começou a sentir falta de ar. Ele e seus amigos tinham que sair de dentro da tábua, mesmo sabendo que poderiam ser mortos. Por isso, Yanek inventou de falar que eles eram um grupo de trabalho. Eles imediatamente tiraram o chapéu e Yanek disse que foram enviados para o serviço no lado sul. Got os encarou e depois seguiu em frente, sem falar nada. Yanek nunca mais se esconderia debaixo do piso de novo.